Boa noite, hoje é dia 26 de junho de 2025. Meu nome é Victor Farinelli, eu sou subeditor e repórter de Ópera Mundi e está no ar mais uma edição do programa Outubro. A guerra entre Israel e Irã chegou ao fim, ou parece que chegou ao fim após 12 dias de agressões mútuas, né? E há quem considere que o país governado por Benjamin Netanyahu sofreu uma derrota moral, já que antes do ataque dos Estados Unidos, no fim de semana, os bombardeios iranianos contra Tel Aviv e Haifa colocaram em xeque a sua capacidade de defesa. Aliás, foi exatamente isso que disse hoje o Ayatollah Khamenei, líder supremo do Irã, em pronunciamento no qual ele expressou que, segundo ele, Trump só entrou na guerra porque sentiu que o regime sionista não resistiria à resposta iraniana. O Outubro de hoje vai falar sobre as consequências da Guerra dos 12 Dias, esse foi o nome que o Donald Trump colocou no conflito terminado na última terça-feira. Vamos falar sobre isso com a nossa bancada, que hoje está formada pelo Fernando Horta. Caiu todo mundo, só fiquei eu, é isso? Oi, gente, boa noite. O Vitor com certeza teve algum probleminha aí, mas então vamos nos apresentando. Se apresenta aí, Fernando, faz favor. Fernando Horta, historiador, professor desde 2015 e 2016 aí nas redes, brigando contra desinformação, tentando fazer as pessoas entenderem que história, ciência política, antropologia também são ciências. Boa. Roberto Tardelli, por favor, se apresenta aqui para a audiência. Roberto Tardelli, boa noite a todas e todos. Sou advogado e vivo aí tentando identificar a salsa de coentro e não consegui até hoje, né? O coentro tem um cheiro mais forte e peculiar quando você amassa a folhinha, mas existe coentro sem cheiro, fica difícil realmente. E o coentro é ruim. O coentro é ótimo, mas é uma questão genética não gostar de coentro. Então, temos essa, enfim, né, uma briga que nunca se resolverá entre adoradoras e odiadores de coentro. Bom, e eu sou Vanessa Martina Silva, jornalista, diretora de jornalismo da revista Diálogos do Sul Global, analista política no meu tempo vago, mentira, dou uns pitacos aqui no Ópera Mundi. E estamos aqui, vamos ver a primeira pergunta, deixa eu ver onde eu acho, já que... Eu tenho aqui, tu queres? Se puder mandar aqui no chat. Vamos lá, estamos fazendo no artesanal. O Vitor voltou. Voltei! Desculpa aí, acho que caiu aqui a internet por alguns segundos. Bom, o programa ao vivo também tem esses problemas, acho que a Vanessa segurou as pontas aí. Enquanto a gente estava aqui no freestyle, A gente já se apresentou. Bom, a gente fez aqui a apresentação. Posso fazer de novo a apresentação dos nossos convidados, então? Aqui nós temos o Fernando Horta, historiador pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutor em História das Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, com pós-doutorado em Denver. Também está conosco a Vanessa Martina Silva, que me substituiu. Muito obrigado, Vanessa. Jornalista mestra pelo Programa de Integração Latino-Americano ProLan da USP e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul Global. E o Roberto Tardelli, que estreia aqui no nosso programa, ele que é advogado e procurador de justiça aposentado pelo Ministério Público de São Paulo, sócio do escritório Tardelli Giacom Criminalistas. Né? E também contamos com a participação de vocês que estão aí no nosso chat, vocês que sempre fortalecem o debate aí aqui no chat, e a quem eu convido a deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, né, que isso fortalece o nosso trabalho, e você pode fazer isso agora mesmo, enquanto eu chamo a nossa tradicional vinheta de abertura. Solta a musiquinha aí, Zé Igor. Boa noite aí ao Fernando, à Vanessa e ao Roberto. Boa noite ao Zé Igor na produção. Peço novamente desculpas pelo problema aqui na nossa conexão com a nossa internet. A minha internet foi um problema que teve só aqui. Mas, enfim, já estamos no ar e vamos, sem demora, para a primeira pergunta do programa. Israel sofreu uma derrota na guerra contra o Irã? Vocês acham que o conflito expôs fragilidades do regime sionista e da sua estratégia de guerra? Quem começa respondendo é o Fernando Horta.
Boa noite para vocês. Um beijo para a Vanessa, um abraço para o Roberto Tardelli, que está aí, um beijo para o pessoal do Ópera, que está aí nos bastidores. Então, meu caro Victor, eu tenho visto análises de todas as formas. Nas últimas 72 horas, eu fui ouvir até análises em Farsi, olha, línguas que eu não entendia, mas que a tecnologia hoje nos faz ter acesso, né? E eu me atrevo a dizer que discordo de todas elas, o que é meio perigoso, né? Mas eu digo para você o seguinte: sim, Israel saiu perdendo nesse conflito, especialmente porque o mito da Israel intocável, do domo de ferro, que seria capaz de conter qualquer tipo de ameaça, ele caiu por terra, né? Nós vimos, especialmente em Haifa, em Tel Aviv, nós temos bairros inteiros que foram atingidos por mísseis iranianos, e há quem diga que esses mísseis, de alguma maneira, teriam sido mandados em uma quantidade absurda e que o domo teria parado 90 e tantos % deles, o que não é verdade, porque grande parte dos ataques iranianos, inclusive, usam mísseis falsos, usam drones para exatamente confundir a defesa israelense. Então, o custo dos ataques é muito menor do que Israel colocou. De qualquer forma, para quem recebe um míssil na cabeça, Vitor, não interessa se era um, se era dois, se eram 3, né? Se você barrou 99% e aquele caiu em cima e arrasou um bairro. Então, em realidade, Israel sai com um sentimento de insegurança maior. Netanyahu consegue demonstrar que suas atitudes não foram capazes de proteger a população israelense como efetivamente ele disse que faria. E isso provoca uma mudança séria na estrutura do regime político de apoio dele. Porque agora ele se volta para Gaza, ele vai ter que recuperar o tempo que ele perdeu, o apoio político que ele perdeu, provavelmente imprimindo mais violência sobre a população de Gaza, que vai gerar esse carrossel da violência de novo. Quer dizer, mais violência sobre Gaza, mais indignação do mundo contra a população israelense. Todo cidadão israelense passa a ser um alvo no mundo inteiro a partir de então. Mais a organização dos vizinhos, que começaram a perceber que Netanyahu atacou todos os membros próximos ali nos últimos anos, e nos últimos 90 dias ele já atacou todos os membros do BRICS. Eu não sei se você notou, a gente depois pode falar sobre isso. Então, Israel sai sim enfraquecido desse processo, e especialmente Netanyahu sai enfraquecido. A questão é, quem pode, nesse momento, fazer oposição interna a Israel? E nós não vemos forças políticas suficientes, até porque o Netanyahu, vamos dizer assim, fascistizou Israel de uma forma que até os historiadores israelenses estão chocados e cada vez mais aderem à ideia de que Israel se tornou o seu primeiro e o seu pior inimigo. Quer dizer, Israel se tornou hoje a fonte de inspiração de grande parte dessa direita fascista mundial, e o Netanyahu é, sinceramente, o genocida do século XXI, tal qual Adolf Hitler foi para o século XX. Então, para concluir, não apenas ele sai com um processo de insegurança maior, como também o regime do Netanyahu se enfraqueceu. Obrigado, Fernando. Passando a palavra para Vanessa Martina Silva. Oi, gente, novamente aqui. Muito boa noite ao Tardelli, ao Fernando, ao Vitor, Zé Igor, ao chat, que já começou aqui. Animadíssimo. Olha, eu concordo com o Fernando, tem aí análises para todos os gostos, sabores, mas eu acho que a gente precisa focar no discurso, né? Porque o cenário de guerra é sempre conturbado, sempre tem lá. A gente pode olhar o número de mortos, a gente pode olhar o nível dos danos, mas acho que vale a gente olhar o discurso. Por que Israel travou essa guerra contra o Irã? Israel colocou 3 objetivos, né? Em 13 de junho. Destruir o programa nuclear iraniano, derrubar o regime iraniano, né? Fazer a troca de regime, que era algo que os Estados Unidos também aí ecoaram, e incapacitar, ou seja, destruir as forças de resposta iraniana, de destruir ali o seu arsenal bélico, os seus recursos militares. Qual destes 3 objetivos os Estados Unidos, quase a mesma coisa, qual desses 3 objetivos Israel conseguiu cumprir? Nenhum, né? O regime continua o mesmo, a Ayatollah Khamenei está lá, embora, claro, né, teve pessoas muito próximas a ele que foram atacadas, que foram mortas.
não conseguiu destruir o programa nuclear, algo fantástico de a gente pensar em termos disso, né? Discurso e ação, e como o teatro da guerra se desenrola. Porque os Estados Unidos foram lá, lançaram, como é que eram? Mísseis anti-bunker, e mesmo assim não conseguiram destruir o programa nuclear. Por quê? Porque muito provavelmente o Irã e os Estados Unidos estavam em comunicação e o Irã foi avisado de que isso ia acontecer, ou seja, todo o material, todo o urânio, tudo que eles tinham de valioso ali foi salvo, foi guardado em outro lugar, escondido de outra forma. Então, assim, o programa nuclear iraniano não foi atrasado, não foi destruído, nada disso. Quer dizer, pode ter sido atrasado, é isso que um vazamento recente, né, que foi divulgado aí pelo New York Times, pelo, acho que The Guardian, e outros veículos, CNN e outros veículos, esse vazamento dá conta de que talvez no máximo o programa foi atrasado em meses. Então, se o Irã quiser continuar com o desenvolvimento do seu programa nuclear para fins bélicos, né? Ou seja, se ele quiser avançar, vamos melhorar a frase. Se o Irã quiser avançar com o seu programa nuclear para fins bélicos, para fins destrutivos de uma arma nuclear, ele o fará. E o atraso será de meses, entende? Então, nada do que Israel prometeu foi cumprido. Logo, a vitória do Irã. E ainda na questão do discurso, Israel saiu com um puta de uma puta de uma bronca dos Estados Unidos de Donald Trump. Enquanto o Irã saiu festejando, as pessoas festejavam nas ruas, comemoravam o que se entendia como vitória. Então, do ponto de vista do discurso, do ponto de vista semiótico, quem ganhou foi o Irã, incontestavelmente. Uns comemoraram e os outros lamentaram. Obrigado, Vanessa. Roberto Tardelli, como você vê aí a situação de Israel após os 12 dias da guerra contra o Irã? Olha, eu concordo inteiramente com a Fernanda e a Vanessa e acho que Israel paga o preço do mito da inexpugnabilidade, né? Eles estavam muito seguros porque eles se achavam inexpugnáveis. E a realidade mostrou que não são. Né? Nada mais duro para um ditador do que o choque de realidade. Olha, ele não é imbatível, ele não é inexpugnável. Muito pelo contrário. Né? O vizinho que eles tentaram atacar é muito maior que Israel, tem 80 milhões de habitantes. Né? Teherã tem 10 milhões de habitantes. O plano do Netanyahu é o plano na minha opinião, de alguém absolutamente megalômano. E que já tem dificuldades de dialogar com a realidade. Ele imaginou que tivesse nos Estados Unidos uma parceria fiel. Não tem. O Trump não é fiel a ninguém, nem a ele próprio. Ele é um especialista no ensaio e erro. Ele vai e volta. Bastou o Irã anunciar que ia fechar o Estreito de Hormuz, acabou o apoio do Trump à história de Israel. Não, acabou a guerra. Não precisou dar um tiro. Foi só não fechar essa porcaria aqui, acabou, não passa mais petróleo. Pronto. Não tínhamos pensado nisso. Quem que colocou na inteligência artificial e que não perguntou isso, se eles poderiam fechar o Estreito de Hormuz? Se tivesse perguntado a inteligência artificial do governo Trump, que a mim parece que é governado por uma inteligência artificial de adolescentes, ele teria repensado a ação dele. Agora, o que isso significa para a gente em termos de direito? Nós que trabalhamos com direito, Vanessa, Fernanda, a gente sempre vê o discurso na negativa. Quando os Estados Unidos e Israel disseram que o Irã estava prestes a ter o arsenal nuclear, eles também disseram que ele não tinha arsenal nuclear. É a conclusão inequívoca. Então, eles atacaram alguém que não tinha o arsenal nuclear que eles queriam combater. E eles afirmaram isso de início. O Netanyahu disse, olha, Irã está a qualquer momento pode ter a bomba atômica. Bom, então ele não tem a bomba atômica ainda. Quando eles fizeram os primeiros ataques, aí, claro, que se o arsenal nuclear houver,
ele está absolutamente protegido. Também concordo com você, Vanessa. E ele está protegidíssimo agora. Né? Netanyahu deveria aprender com o Irã alguma coisa sobre inexpugnável, porque agora esse cenário está inexpugnável. E outra coisa que a gente tem que pensar também, quando se fala em tecnologia nuclear, nós temos que falar em tecnologia nuclear, falar sobre muita coisa. Tecnologia nuclear, por exemplo, no tratamento ao câncer, é fundamental. Não haveria tratamento ao câncer se não houvesse tecnologia nuclear. A radioterapia, o que é? É tecnologia nuclear. A energia elétrica, tecnologia nuclear. A tecnologia nuclear para fins bélicos, aliás, só foi utilizada pelo país que proíbe que todos os nós tenham. Né? O único país do mundo que jogou bomba atômica foi os Estados Unidos. Né? O único que. Nós só sabemos o poder de devastação da bomba atômica porque os Estados Unidos jogou duas. Não jogou uma, jogou duas. Né? Duas. O que isso significa? O Netanyahu tem mandado de prisão internacional. Tanto que o Trump agora está pedindo, olha, vamos parar com isso, vamos parar de perseguir o Netanyahu no mundo inteiro. O Netanyahu, se sair de Israel, ele está preso. O Tribunal Penal Internacional, né, condenou o Netanyahu por crime de guerra. Olha, quem perdeu? Netanyahu, claro. De goleada. Obrigado, Roberto. Na segunda pergunta, antes da segunda pergunta, eu tenho aqui que anunciar os 3 novos membros do nosso canal no YouTube: o Diogo Vale, a Idalina Machado e a Rosa N. Muito obrigado aos 3, muito obrigado a todos vocês que colaboram das diferentes formas possíveis com o jornalismo independente de Ópera Mundi. Agora sim, passando para a segunda pergunta, porque apesar de que a gente meio que concordou aqui que Israel sofreu, de certa forma, uma derrota, isso não significa que o Irã pode se considerar vencedor ou sim. Vocês acham que, inclusive com as agressões que o país sofreu, né, tanto de Israel quanto dos Estados Unidos, ainda assim é possível considerar a República Islâmica vencedora desse conflito em algum aspecto? Quem começa respondendo é aquela que me salvou durante meu programa técnico, Vanessa Martina Silva. Bom, na mesma linha da questão anterior, né? Primeiro, essa questão nuclear. O que o Irã fez e o que o Irã conseguiu, na verdade, me parece mais ter aberto as portas para o seu próprio programa nuclear, e, enfim, e não só do Irã, mas também de outros países do sul global. Então, bom, o regime não caiu, o regime está fortalecido. As vozes contrárias, né, ao Ayatollah Khamenei no Irã perdem força agora. Por quê? Porque imaginem só, você luta contra um grande inimigo e apesar de não haver uma vitória efetiva, assim, em termos de capitulação, porque o cessar-fogo ele é bem delicado, frágil ainda, né? Então esse conflito pode ser reiniciado a qualquer momento. Então, apesar disso tudo, o Khamenei conseguiu enfrentar uma potência até então considerada uma potência com armamento nuclear. Isso é incrível, porque Israel acusando o Irã de ter armamento nuclear, mas quem tem é Israel, né? Israel comprovadamente tem armas atômicas aí para fins bélicos, né? Então tem um programa nuclear para fins bélicos e não científicos e, sei lá, para fins de desenvolvimento da medicina, como colocou aí o professor Tardelli. Então, nesse sentido, o regime não cai, o regime se fortalece, porque voltando, né, porque enfrenta essa potência nuclear e bélica que era considerada invulnerável, né? E aí faz parte também dessa análise algo muito interessante que me parece que está sendo pouco explorado, que é o sentimento dentro de Israel. O sentimento dentro de Israel agora é de medo, porque quando eram os Houthis o Hezbollah e o Hamas soltando foguetes contra Israel, isso era fácil de conter, né, com a política dos bunkers, que
que os israelenses desenvolveram, as sirenes, etc., que desenvolveram com muita maestria. Agora não, agora o que se tem é um ambiente em Israel no qual todas as pessoas podem ser alvo. Apesar de poucas pessoas terem sido mortas, né, em Israel, em torno de 20 e poucas, 25, se não me engano, apesar disso, o sentimento é esse. Agora, nós podemos ser alvo, nós podemos ser atingidos, e tem uma série de prédios em Israel que foram destruídos. Então, é isso, a visão, a imagem que se tem agora em Israel é uma imagem de medo, enquanto no Irã é uma imagem de força. Então, o Irã sai muito mais forte. E com o Irã também vem uma força aí expressiva do sul global. Depois eu acho que a gente tem a oportunidade de falar mais sobre essa questão de BRICS, etc. Obrigado, Vanessa. Passando a palavra para o Roberto Tardelli. Olha, para quem eu volto ao mito da inexpugnabilidade, quem se achava inexpugnável não é mais. É mais ou menos como nós achássemos, tivéssemos a ilusão de que fôssemos imbatíveis, e de repente não somos. Certo? Israel estava acostumado a atacar lugares muito... Por que ele massacrou Gaza? Porque Gaza não é um Estado, a Palestina não é um Estado. Não há um Estado palestino. Certo? Quando ele ataca o Irã, que é um Estado moderno, por mais contraditório que seja lá as questões, é um Estado moderno, que tem armas de última geração, a coisa mudou. Eu me lembro, estava lembrando agora, a França, na Segunda Guerra Mundial, ela se achava inexpugnável, com a linha Maginot, que era aquilo que jamais seria transposto, e eles ficaram até sossegados quando viram a movimentação das tropas nazistas, que ignorou a linha Maginot. Passou, invadiu a França como se nada existisse. Essa sensação de perda do inexpugnável te dá uma segunda sensação de fragilidade, de medo. Estamos expostos, sim. Basta que alguém mais organizado esteja contra a gente. O meu medo, e acho que o medo de muitos, é que Netanyahu tenha acesso a armamentos extremamente devastadores. Ele tem acesso a armas nucleares, ele faria uso disso? Ele precisa, de alguma forma, recompor-se. Até pouco tempo atrás, ele tinha maioria no parlamento israelense. Ele tem hoje ainda? Eu não sei se houvesse uma pesquisa agora, qual seria a situação dele dentro do parlamento de Israel. Até então ele tinha maioria. Por isso que ele fazia o que ele quiser, o que ele quer, por isso que ele implantou aquele Estado sionista doido dele. Agora, com essa frustrado ataque, as coisas vão continuar do jeito que estavam? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que agora Netanyahu começa a entrar no declínio de todo genocida. Ele vai acabar muito mal. Ele vai acabar muito mal. E olha, não tenho bola de cristal, não sou mãe de Ná, certo? Mas eu acho que o filho de Netanyahu está muito mais próximo do que a gente imagina. Perfeito, tá? E a gente tem uma pergunta mais para frente para o Netanyahu, que é especial para o Roberto Tardelli, mas a gente vai guardar para depois do intervalo. Passando agora a palavra para o Fernando Horta. Pois então, eu falei no início que eu discordava de uma série de análises, e aqui vou discordar dos meus dois colegas, né? O Irã também perdeu nesse processo de guerra, e perdeu não foi pouco, não, perdeu muito. O Irã perde muito nesse processo de ataque. Primeiro, porque demonstrou que não tem soberania sobre seu território, soberania de defesa. A Força Aérea Israelense invadiu e atacou onde quis, como quis, da forma como entendeu, da mesma forma os norte-americanos, embora, com relação aos norte-americanos, possa se argumentar que sempre se soube que a soberania militar norte-americana poderia invadir o Irã. Mas o discurso, especialmente dos ayatollahs, era que, até por uma questão de reforço religioso, né,
de que as terras muçulmanas eram inexpugnáveis aos não fiéis e tudo mais. Então, o Ayatollah sai certamente enfraquecido. Parte significativa da população iraniana, assim como parte significativa de todas as populações de países muçulmanos no Oriente Médio, estão questionando seus governos, porque os seus governos não dão resposta direta a Israel como prometem que vão dar. E eu não estou falando aqui só do Irã, o Irã está sofrendo com isso também, mas a Arábia Saudita, o próprio Iêmen, que foi o único país que declarou guerra nesse processo, a Israel disse, nós estamos entrando junto com o Irã nessa situação, mas os outros países, especialmente Omã, Catar, estão tendo dificuldades muito grandes de responder às suas populações essa diferença entre a fala e as ações, né? Israel novamente atacou, vamos lembrar que Israel vem já há 3 ou 4 anos fustigando o Irã, desde os ataques, desde o assassinato ao Soleimani, que na realidade foi feito pelos norte-americanos, mas a gente sabe que ali houve inteligência israelense. Depois, em outubro, nós tivemos bombardeio de determinadas bases. Toda hora o território iraniano está sendo devassado e não há uma resposta a respeito disso. Então, não só o governo do Irã, mas o governo de todos os países muçulmanos tem um déficit de explicar para a sua população, majoritariamente muçulmana, por que Israel pode fazer o que bem entende e os países não respondem. Além disso, ficou muito claro e muito evidente, outro ponto que o Irã perde é a fraqueza do BRICS. Porque até então havia uma narrativa de que o Irã fazia parte de um complexo de segurança na região, que tinha relações diretas com China, com Rússia, e que isso necessariamente faria daquele espaço um espaço ainda mais protegido. E o que nós vimos, em realidade, não foi absolutamente nada disso. A Rússia falou atrasado sobre ajudar o Irã, e isso depois que o embaixador iraniano voou a Moscou e praticamente coloca o dedo na cara do Putin e diz, olha, vem cá, qual que é? A China não deu nenhuma manifestação, dizem que mandou alguns cargueiros para ajudar, mas também não deixou clara a sua posição. A nota que o BRICS mandou é uma nota ridícula, é uma nota que é de assustar aquilo ali, quer dizer, perde o Irã na sua concepção de país porque demonstra para a sua população que não consegue efetivamente defender seu território, perde o regime dos ayatollahs legitimidade interna a respeito disso e perde internacionalmente porque o BRICS se mostra incapaz de ser essa instituição internacional que pode gerar uma grande transformação geopolítica. Ainda não pode, ainda não está pronto. E aí que eu vejo que essa é uma guerra que todo mundo perdeu, porque o mundo, inclusive, saiu mais inseguro disso tudo. Obrigado, Fernando. Nessa terceira pergunta, eu queria debater sobre quanto tempo vocês acham que pode durar esse cessar-fogo. Nós estamos numa trégua agora, né? Mas quanto tempo durará essa trégua, já que as tensões continuam aí latentes? É possível visualizar, por exemplo, uma nova troca de agressões entre esses dois países a curto ou a médio prazo? Quem começa respondendo é o Roberto Tardelli. Depois da festa vem a ressaca, né? Acho que agora vai todo mundo, certo? Eles vão rugir cada qual no seu espaço, mas eu não sei se vai haver alguma evolução além disso. O que eu temo, e acho que nós todos que estamos ligados à área do direito tememos, é que esse conflito, na verdade, o Netanyahu, ele matou o direito internacional. Isso é algo praticamente irresgatável. Netanyahu, ele zombou do direito internacional. Isso, eu não sei qual é ainda o que nós podemos esperar como de consequência para os próximos anos. Mas ele passou o Netanyahu, durante todo esse período, durante todo o massacre a Gaza, durante todo o genocídio que ele fez, ele ignorou os apelos do mundo inteiro. Ele se viu condenado no Tribunal Penal Internacional. É uma condenação. Olha, ele é um criminoso de guerra, assim considerado pelo Tribunal Penal Internacional, ou seja, não é uma narrativa que se possa ter contra ele, é um fato. É uma condenação. Essa condenação foi precedida de defesa, foi precedida de debate e tudo mais. O principal apoiador do Netanyahu, o Trump, sepultou o direito internacional também. Agora, o que a gente chama de direito internacional, voltamos
a lei do mais forte. Quais são as consequências disso? Ninguém pode dizer. Ninguém em sã consciência pode dizer assim, olha, vai acontecer tais coisas, não vão acontecer tais coisas, não dá para dizer. O fato é que o mundo atravessa uma crise e que eu acho que o Fernando ele bate muito nessa tese, eu acho que está correto. Eu acho que a presença do Sul Global, o fortalecimento dos BRICS, desequilibrou, de alguma forma, o instável equilíbrio do direito internacional que havia, que, na verdade, era um direito de imposição do mais forte. Agora, o que nós vemos? Nós vemos uma situação completamente nova. Nós vemos a perda da potência de um lado, o erguimento de outras potências de outro, certo? Até onde eu vi, por exemplo, o surgimento e o fortalecimento da China teria provocado algumas repercussões até na indicação do Papa, certo? Algo que nunca havia até então uma potência, certo, do Oriente chegar como chegou e chegar da forma como está chegando, unindo-se a outros países. O mundo está mudando, certo? E nessa mudança do mundo, quem saiu perdendo foi o direito internacional. O que vai acontecer agora, me parece que por enquanto nada, mas depois muito. Obrigado, Roberto. Passando a palavra para o Fernando Horta. Olha, meu caro, eu concordo com o Tardelli quando ele diz que Israel matou o direito internacional, mas eu acho que não é de agora. O direito internacional vem sendo morto por Israel há décadas. O Tardelli sabe disso. Aliás, eu sou um dos que defendo que o direito internacional é uma abstração completa. Né? O direito só existe dentro das nações porque o Estado tem o monopólio legítimo da força. Deixo muito claro isso. Né? E todo juiz devia saber disso. Todo juiz no Brasil, em qualquer país do mundo, devia saber que seu poder vem de um consenso social estabelecido. Se esse consenso cair, ou seja, se eu começar a entregar arma para todo mundo, né, se todo mundo puder revidar no mesmo sentido, o direito não se sustenta. Tá? E, em termos internacionais é pior, porque ninguém tem o monopólio legítimo da força em termos internacionais. Então ele é uma abstração por si só, uma abstração que o século XX vinha cuidando como uma florzinha que nascia, cada tribunal que era criado, cada conjunto de países convencidos a aderir a determinados códigos, fazia todo um espaço muito claro de florescimento desse direito, que era, como o Tardelli mesmo comentou, um dos sustentáculos mais importantes aí do poder do Ocidente. O Ocidente usava toda essa estrutura de direito internacional para fazer valer o seu poder de forma legítima. O que nós, na sociologia da violência, na história, chamamos de economia da violência. É muito mais fácil você fazer os outros tomarem determinadas atitudes que você quer a partir do convencimento sobre uma tábua de escrita do que sentar porrada em todo mundo. Então, por conta disso, o direito acabou florescendo, mas agora não mais. Não só o Netanyahu acabou com isso, como o próprio Donald Trump. A gente ainda vai ter tempo para conversar sobre o papel dos Estados Unidos nisso, o que ele queria, o que ele fez, mas o Donald Trump destruiu todo o processo diplomático internacional. Uma potência como os Estados Unidos não pode dar uma declaração dizendo vou esperar 15 dias, 2 semanas para agir e no dia seguinte fazer bombardeios secretos. Isso destrói. Quem estuda a Primeira Guerra, quem estuda a Segunda Guerra sabe exatamente que a falta de clareza das informações é o que, em grande medida, provoca essa condição de guerra. Então, os Estados Unidos, com Trump, se tornaram aquilo que eles sempre se apavoraram, né? Que eles sempre denunciaram nos outros países. Os Estados Unidos hoje é um rogue player, um rogue state, como a gente chama. Ele não obedece regras internacionais, ele não tem confiabilidade, não transmite confiabilidade nas suas atitudes, ataca e deixa de atacar conforme um planejamento que ele não deixa muito claro, e internamente o Donald Trump faz isso sem anuência do Congresso. Então, é uma coisa absurda. Se você pensar nesse cenário, esse cenário é um monte de pilhas de tijolo empilhadas em cima de varetinhas. E é isso que o mundo está vivendo hoje. Aí você pergunta, esse cessar-fogo tende a continuar ou não? Não, ele é frágil como uma bolachinha creme cracker. Essa é a situação. Em toda a região, toda a situação de paz na região está alicerçada em situações tremendamente frágeis e muito mais frágeis do que estava antes do ataque. E é por isso que eu acho que essa guerra serviu para piorar a situação do mundo como um todo. Defendo, inclusive, que ela já é parte de um processo de guerra maior, né? Uma guerra mundial.
Obrigado, Fernando. Vanessa Martina Silva, quanto tempo vai durar esse cessar-fogo? Não há como saber. Somente os historiadores do futuro poderão prever este passado e saber quanto tempo este cessar-fogo terá de vigência. Nós, réis mortais contemporâneos da guerra, não sabemos. A grande questão, e aí eu discordo do colega Horta, é a seguinte para mim, né? Sobre a questão do BRICS, muito rapidamente. O BRICS não é uma aliança militar, o BRICS não é uma nova versão da OTAN. Eu sei que muitos analistas gostariam que fosse assim, mas não é, né? O BRICS é um acordo econômico por hora. Agora, também acho que é um pouco cedo demais para falar que os demais países não fizeram nada. Afinal, muita coisa aconteceu nos bastidores, aconteceram via cabos diplomáticos que nós não sabemos ainda. Por isso que é mais fácil estudar o passado do que a contemporaneidade. Então, sim, havia uma linha direta entre Irã e Rússia, que essa linha sempre existiu, e há indícios também dessa linha com a China. Claro, nós não vimos, né, esses aviões chineses chegando, a comunicação do Irã é bem limitada, não tem ali toda essa quantidade de veículos estrangeiros para ficar filmando tudo e qualquer coisa, então é difícil a gente saber o que efetivamente se passou, mas há muitos e fortíssimos indícios que apontam ser verdade que esses aviões chegaram lá em auxílio. A demora da Rússia em responder, a Rússia estava ajudando taticamente. E depois fez essa declaração mais forte, né, de que poderia municiar o Irã com bombas nucleares, ogivas nucleares. O problema é que o Irã não tem ogivas nucleares? Espera aí, a gente manda para ele, não tem problema. Então, acho que foi uma declaração de força, de apoio, porém, comedida. Ninguém queria uma guerra mundial explícita, né? Então, acho que muitos atores trabalharam nos bastidores, inclusive os Estados Unidos. Está nítido que os Estados Unidos fizeram teatro nessa guerra e que os Estados Unidos estavam negociando, continuaram negociando com o Irã. Dito isso, a gente não pode confiar, como já foi dito aqui no chat, enfim, é sabido, não dá para confiar em Israel e muito menos nos Estados Unidos. O Trump, efetivamente, ele tem uma característica de não querer se envolver nas guerras que não lhe cabem. Então, a guerra do Trump é comercial, a gente sempre fala que o Trump é um negociador, ele quer jogar em condições favoráveis no campo dele. Então, para ele não interessa essa guerra com o Irã, para ele não interessa a guerra na Ucrânia, para ele não é interessante. Por isso ele não se envolve. E eu vi uma análise bem interessante que falava uma coisa da seguinte forma, né? O Trump vai apoiar Israel, mas Israel precisa se demonstrar merecedor desse apoio, ou seja, precisa mostrar que é forte o suficiente para os Estados Unidos municiarem e Israel fazer o trabalho sujo que tem feito. E parece que Israel não conseguiu fazer todo esse trabalho sujo que precisava ser feito. Meu tempo acabou e eu não consegui falar tudo que eu tinha aqui anotado. Obrigado, Vanessa. A ditadura do tempo. Vamos reclamar depois para o Zé Igor, que é quem controla o reloginho. A culpa é sempre dele. Estou brincando. Um abraço para o Zé Igor. Bom, nós vamos fazer o nosso tradicional intervalo, no qual nós convidamos você a contribuir com o jornalismo independente de Ópera Mundi, através, por exemplo, da nossa assinatura solidária. E onde você faz a assinatura solidária? No site apoieoperamundi.com.br. Lá você pode não só, você pode não só fazer assinatura solidária, como você também pode ganhar a camiseta Tentáculos do Imperialismo, a nossa promoção que continua até o final deste mês, né, e que você pode fazer, né, adquirindo a assinatura solidária, repito, no site apoieoperamundi.com.br. Né? Você também pode contribuir se tornando membro pagante aqui no nosso canal no YouTube, ou também através do YouTube, nas nossas transmissões ao vivo. Você pode mandar para a gente um super chat ou um super sticker, que a gente lê o seu recadinho aqui ao vivo para você, né? E você aproveita, obviamente, e contribui com a gente. Caso você esteja assistindo no YouTube um programa gravado, você pode utilizar a ferramenta Valeu Demais, que também nos ajuda. E além de todas essas opções, tem a opção do Pix. A nossa chave Pix é apoie@operamundi.com.br e a nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. E agora nós voltamos ao programa e eu vou resgatar aqui uma declaração do Roberto Tardelli no primeiro bloco, em que ele falou aí que os dias do Netanyahu podem estar contados. E a gente vai falar aqui sobre os problemas que o Netanyahu tem internamente em Israel, né? Porque toda vez que Israel entra numa guerra assim,
os problemas internos deles são congelados, mas quando acaba a guerra, como agora que a gente tem o cessar-fogo, eles voltam à tona. E um dos problemas que voltam à tona, nesse caso agora, é que ele tem um julgamento por corrupção correndo na justiça de Israel. Inclusive, nessa quinta-feira, o Donald Trump deu uma declaração, né, e ele pediu que fosse concedido perdão ao primeiro-ministro e que a justiça de Israel cancelasse o julgamento contra o Netanyahu, que deve acontecer nos próximos dias. E a pergunta que eu deixo aqui é: que análise política podemos fazer desse pedido do Trump e também da situação do Netanyahu diante dos tribunais? Quem começa respondendo é o Fernando Horta. Então, Vitor, você toca num ponto super importante que, inclusive, vários analistas lá atrás chegaram a aventar a possibilidade de que o ataque do Hamas, que deu origem a todo esse processo de aumento de violência sobre Gaza, teria tido ali, pelo menos, um compartilhamento de informações da própria segurança de Israel, uma certa permissividade das Forças Armadas e dos serviços de segurança de Israel para com o Hamas, porque era interessante para Benjamin Netanyahu que, naquele momento, ele pudesse iniciar toda uma reversão do cenário político interno a partir da nomeação de um inimigo e que nós temos que centrar forças nele. O que se dizia já naquele momento? Que Netanyahu vinha caminhando por um caminho completamente antidemocrático, atacando a justiça de Israel, tentando substituir ministros, aumentando o número de cadeiras, atacando o processo constitucional, atacando o processo democrático, o pouco de democracia que Israel sempre se vangloriou de ter no Oriente Médio estava em xeque. Grupos progressistas e grupos de esquerda naquele momento já denunciavam esse processo todo, né? E aí o que nós acabávamos vendo é que, para além disso tudo, ainda começou a pipocar uma série de acusações pessoais de corrupção, desvio de verbas, contratos estranhos, não apenas do Netanyahu, mas também do seu círculo de apoiadores próximos da extrema-direita. Ele eclipsou tudo isso com a violência contra Gaza e com essas guerras de unificação e, obviamente, tenta, a partir daí, se salvar nesse processo. A questão é, acho que a justiça israelense tem na mão uma possibilidade muito grande de reorganizar o país e realmente punir Netanyahu por conta disso. Nós só temos que fazer duas perguntas que eu acho essenciais. Primeiro, terão os juízes israelenses coragem para fazer isso? E faço essa pergunta porque os juízes brasileiros não tiveram, haja visto que o STF fez durante o processo da Lava Jato. Durante todos os momentos que teve a oportunidade de reconduzir o processo para uma normalidade, não fez, preferiram se esconder atrás das mesas e dizer que aquilo era uma questão interna corporis do legislativo, e nós vimos o que aconteceu. Então, acho que a justiça de Israel não vai ter essa coragem. E a segunda coisa é, em retirando Netanyahu, quem são os grupos que têm condições de assumir essa estrutura de poder? E aí vem uma situação muito parecida com a situação dos Estados Unidos. Quem analisa a política de Israel hoje diz que quase com certeza que Netanyahu não é o pior dos males. Que há dentro do próprio governo Netanyahu figuras ainda mais disruptivas, que atacam mais a questão de direitos e as estruturas democráticas e que serão mais perigosas na posse de arsenais, como a gente julga que Israel tenha, que são esses arsenais nucleares. Então, de alguma maneira, por interessante que seja, o Trump também faz isso, quando ele bota um vice maluco, que nem ele botou, é meio que uma segurança de que eu não vou ser retirado do poder, porque quem está atrás de mim é ainda pior. Então, basicamente, Israel vive disso também. Não sei se Netanyahu vai ser tocado por conta disso. Obrigado, Fernando. E enquanto o Fernando falava, a gente ganhou mais um novo membro pagante no nosso canal aqui, a Laura Mastrangelo. Muito obrigado aí a Laura. E agora eu passo a palavra para Vanessa Martina Silva. Venha 3 minutos a mais na ditadura do reloginho. É muito difícil também. Eu concordo com o Fernando. Assim, o Netanyahu não é realmente o pior dos males. A gente tem aquele Cast é o chileno. Israel Katz. Israel Katz. É péssimo. Então, assim, é uma questão da estrutura do Estado sionista de Israel, entende? Então, você pode ter ali uma figura mais moderada, mas a questão é que a sociedade israelense, ela está totalmente... qual é a palavra? Me foge agora. Mas ela está totalmente
dentro, né, concordando com o genocídio absorta, é isso. Ela concorda com o genocídio em Gaza, por exemplo. O que a sociedade israelense não concorda é com, enfim, essa questão da corrupção do Netanyahu. Então tem toda uma questão moral. Agora, a questão da corrupção do Netanyahu é ridícula. Vai tudo que ele está fazendo contra o direito internacional, contra o que se considera. Gente, eu juro que eu fui uma vítima do direito internacional, uma vítima da narrativa da paz, né? De que nunca mais a gente veria um holocausto. E a gente está vendo. Então, assim, o problema do Netanyahu é de outra ordem, é do fim da humanidade, é do fim de cenas brutais. Quando pessoas são assassinadas na fila de comida, depois de ter assassinado, assim, parece que a brutalidade do regime sionista, e é preciso dar nome aos bois, é o regime sionista, não é Netanyahu apenas. Se cai Netanyahu, o regime continua, se cai Netanyahu e o governo continua, esse governo de extrema-direita, não adianta, porque é isso, assim, parece que a gente já tinha visto tudo de ruim. Então, a matança de crianças, a matança de mulheres, a palhaçada de ficar levando os palestinos de um lado para o outro dentro do território absolutamente cercado de Gaza, mas não, eles conseguem piorar. Então, assim, pessoas famélicas numa fila absurda e totalmente desmoralizante, mortas. Parece que já ultrapassa 500 o número de mortos na fila por comida. Ou seja, do que a gente está falando, sabe? Por que a gente está discutindo a existência de Netanyahu, a existência de um Estado sionista? Então, nesse sentido, o que eu acho é o seguinte: o melhor que pode acontecer para a Palestina, para a humanidade no geral, é o Irã desenvolver o seu programa atômico bélico. É o Irã ter armas nucleares, sim. Esse é o melhor que pode acontecer para a humanidade. Porque Israel precisa ser destruída. Israel, enquanto ideia sionista, tem que ser destruída pela força das armas. Não tem como esse regime cair pela via judicial, não tem como cair pela via popular, porque nem os protestos massivos que foram realizados, que não era contra, tá, o massacre, etc., era contra os escândalos de corrupção que envolviam Netanyahu, nada disso derrubou Netanyahu, nada disso vai derrubar o regime sionista. Então, o que pode derrubar? O regime nazista não caiu por flores, não caiu por protestos, não caiu de nenhum jeito desse. Caiu porque os países se levantaram e destruíram militarmente. A mesma coisa tem que acontecer com Israel. Não há outra saída. A gente vê assim como toda semana vem aqui neste programa falar dessa situação e eu fico chocada, eu fico assim, e nada acontece, né? Então, não temos outra saída, isso é a saída mais dura mesmo, é essa. Obrigado, Vanessa. Roberto Tardelli, vamos chamar você, que é o nosso especialista, nosso jurista aqui do programa, né? Como você vê a situação do Netanyahu diante dos tribunais? Eu acho que eu fiquei comovido, Vanessa, te ouvir agora. Você conseguiu, acho que, capturar o sentimento de muita gente. Enquanto você estava pensando, eu estava vendo aqui, eu adquiri esse livro aqui, olha. Ler esse livro foi uma das experiências mais horrorosas da minha vida, porque eu fiquei 3 noites sem dormir. Porque esse livro não é bem escrito, ele é muito mal escrito, no melhor sentido dessa expressão. São pessoas que vivem na Palestina e que contam o cotidiano da faixa de Gaza durante o massacre de Netanyahu. Há momentos em que a gente chora, em que a gente se revolta, em que a gente passa mal, em que a gente conclui que o que houve, na verdade, o que está vendo, na verdade, é a abdicação da humanidade. E eu concordo com você, Vanessa. Nesse momento, falar em corrupção de Netanyahu parece de um cinismo atroz, certo? De alguém que talvez esteja inconveniente até para os interesses sionistas. Olha, está na hora de tirar o Netanyahu e colocar alguém pior.
Nós temos que parar esse massa, nós temos que parar esse Estado, nós temos que parar e deter o sionismo. Eu concordo com você, de que já está destruído o direito internacional. O Netanyahu tem mandado de prisão mundial, mas é preciso que os países do mundo façam assim, não, acabou. Nós temos que parar esse genocídio. Imediatamente, estancar esse genocídio. Eu não sei como é que isso vai ser visto daqui a 40 anos. Né? Quando a gente olhar para a Palestina, nós vamos olhar para a Palestina da mesma forma como nós olhamos para a Alemanha em 1938, 39, 35, 34, 32. Vai haver alguma similitude? Vai haver alguma... Alguém vai dizer, puxa vida, olha, houve um ciclo, esse ciclo depois voltou. Eu concordo, a Vanessa falou uma coisa que estava aqui presa na minha garganta. Eu jurava, eu tinha para mim certo que nós nunca mais iríamos viver de novo o holocausto que estamos vivendo. E pior, a diferença é que aquele holocausto não foi filmado. Esse foi. Está sendo, dia a dia. Momento a momento. Estão sendo mortos médicos, estão sendo mortos jornalistas, crianças, mulheres, indistintamente. Corpos putrefam a céu aberto, porque quando cai o prédio... Eu vou vencer meu tempo aqui, eu volto daqui a pouco, então. Obrigado. Obrigado, Tardelli. Enquanto o Tardelli falava, enquanto a Tardelli e a Vanessa falavam, principalmente, eu vi muitos comentários aqui listando os nomes da extrema-direita israelense, que são os mais extremistas que o Netanyahu. Um deles foi citado aqui pelo Saulo Ramos, o Itamar Ben-Gvir, que chegou a ser ministro de Segurança Nacional do governo do Netanyahu. Também tem o Smotrich, eu esqueci o primeiro nome dele, mas ele também é da base de sustentação, e são os dois mais radicais, e os partidos deles são, como o Fernando disse no seu comentário, mais extremistas que o partido do Netanyahu. Né? E caso o Netanyahu saia do governo, esses dois partidos podem sim chegar ao poder em Israel. Não seria um cenário impossível. Poderia até ser provável para quem conhece a política israelense, mas enfim. Vamos para a nossa quinta e última pergunta, que é a seguinte: o fim da guerra entre Israel e Irã pode levar a uma retomada da agenda pelo reconhecimento do Estado palestino, que foi adiada em função do conflito? Lembremos que havia uma reunião na ONU no dia 18 de junho, era para ter acontecido essa reunião pelo reconhecimento do Estado palestino. Era uma reunião que tinha sido convocada pela França e Arábia Saudita. A reunião não aconteceu porque, né, começou a guerra entre Irã e Israel, e isso acabou adiando muita coisa. Mas vocês acham que agendas como essa podem ser retomadas agora com o cessar-fogo? Quem começa respondendo é a Vanessa Martina Silva. Ai, que bom, porque eu estou indignada, né, com essa última questão aí. Não pode retomar a discussão do Estado palestino. Não pode porque as potências não querem. Não pode porque é isso, porque quem está dando as cartas é... Gente, tipo assim, a gente vai pedir para o Hitler: ô Hitler, tudo bem? Você pode criar aí um Estado para os judeus, para os ciganos, para os gays? Vamos criar um espaço aqui dentro da Alemanha para todo mundo ficar feliz? Não, ele queria experimentar, ele queria acabar com essa raça, não era isso? Por isso ele criou os campos de concentração. Ele botou um inimigo interno que ele tinha que destruir para poder passar a sua agenda, que era uma agenda aí extremamente capitalista. É a mesma coisa que o sionismo israelense está fazendo. Eles querem destruir e apagar Gaza, apagar os palestinos de Gaza, para poder passar o seu plano imperialista, seu plano extremamente capitalista, né? De um supercapitalismo, a era do hipercapitalismo. Então é o seguinte: nós temos aí o jornal israelense, deixa eu achar aqui o nome dele, Israel Hayom, o jornal Israel Hayom. Ele divulgou algo interessante, de que, com o fim da guerra,
E essa declaração dos Estados Unidos, do Trump, de manter Netanyahu e de não avançar, né, com o julgamento dele nos tribunais, qual o objetivo? É que eles vão aí nos próximos... Isso, tá? É um vazamento de um jornal israelense. Ele diz que o Trump e o Netanyahu estariam costurando um plano que passaria pelo fim das agressões em Gaza, o fortalecimento dos acordos de Abraão com a Arábia Saudita e a Síria ingressando nesse acordo. E aí o Netanyahu diz que está no horizonte a criação de um Estado palestino com condicionantes de segurança. Ao colocar nesse termo, condicionantes de segurança, igual. Condicionantes de segurança, igual. Nunca vai acontecer. Então, essa história também de que é Israel quem tem a prerrogativa de criar o Estado palestino é um absurdo, é uma incoerência, é completamente impensável. A gente poderia ter ainda essa ilusão antes do genocídio, mas agora que a gente está vendo tudo que a gente está vendo, é impensável, nunca vai acontecer isso. Então, só existe uma solução para a causa palestina, a Palestina livre do rio ao mar. O que isso significa? Significa que não existem dois estados, só existe um estado. Um estado que vai comportar palestinos e judeus, que vai comportar árabes e judeus, enfim. Esse Estado precisa ser um Estado democrático, precisa ser um Estado sem apartheid, da mesma maneira que a África do Sul hoje comporta negros e como é que se chamavam africanos? Como é que se chamavam os boiers? Boieres, exato. Então, da mesma maneira que nós tínhamos os boieres e os negros na África do Sul, e hoje eles compõem o mesmo Estado, com tensão, é verdade, mas o mesmo Estado, vivendo sobre a mesma lei. Da mesma maneira, é preciso que os palestinos passem a ser cidadãos, porque hoje eles vivem sob o Estado israelense, não têm direito a voto, não têm direito à fala, não têm direito a nada. Isso é um regime de apartheid, um regime nazista. Isso não pode seguir assim. E não pode ser Netanyahu a dar as cartas sobre um Estado palestino. Fim. Obrigado, Vanessa. Passando a palavra para o Roberto Tardelli. Vanessa, se você quiser prosseguir, eu estou amando você falar. Se você quiser terminar, termine, por favor. Certo? Eu vi que você estava dizendo alguma coisa. Palestina livre do oceano. Palestina livre do rio ao mar. Essa é a consigna que os palestinos têm trazido, porque é preciso trabalhar por um Estado único, num Estado em que os palestinos e os árabes são cidadãos, né? Porque é o que os judeus ortodoxos pregam. Palestinos nunca, árabes, nunca foram inimigos dos judeus, nunca foram. Quem é inimigo é Israel com o seu sionismo. Israel tem que ser entendido como um Estado sionista e não um Estado judeu. Israel se apropriou da causa judaica para implantar um regime semelhante ao regime que destruiu a vida de milhões de judeus. Então, sob essa salvaguarda de ser um Estado judeu, coisa que não é, o sionismo provoca um regime, provoca uma situação idêntica ao que o nazismo impôs. Então é isso, é um Estado único, um Estado democrático, um Estado onde esses dois povos, que nunca foram inimigos, possam conviver em união, em fraternidade, sob as mesmas leis. Agora sim, eu termino. Obrigada, querida. Agora sim a gente passa a palavra para o Tardelli. Não, ouvir a Vanessa, assim, para mim, é maravilhoso, certo? Eu cederia meu tempo muito mais se ela quisesse. Ela tem, o conteúdo dela é muito superior ao meu, imagina. Certo? Eu não disputaria jamais. E eu vou nessa. Acho que aqui é tudo. Acho que é mais ou menos um consenso daqueles que não são sionistas, né? E uma coisa que me deixa chocado é como que o sionismo ele conseguiu absorver muito da colônia judaica. Muitos amigos meus estão absolutamente distanciados de mim. Isso é um horror, porque, na verdade, a gente não sabia exatamente o que era o sionismo até acontecer esse massacre. Até isso explodir. E nós estamos tomando conhecimento da forma mais dura possível, através do extermínio.
Eu ouvi alguém dizer aqui, está faltando um Stalin para poder colocar ordem na casa, sabe? Mas não fosse o Stalin, talvez nós não tivéssemos o fim do nazismo, né? É preciso, talvez não, certamente, porque foi ele que entrou em Berlim, né? Talvez nós precisássemos de líderes mundiais que fizessem esse trabalho, parassem o Estado sionista, da forma como for possível parar, se for econômico, se for bélico. O fato é o seguinte: esse Estado é a negação da civilidade, é a negação da humanidade, é a negação da civilização. Nós não podemos continuar com isso. Acho que, Vanessa, você foi espetacular. Eu só tenho que dizer para você, obrigado por ter nos dado a oportunidade de te ouvir. Ai, querido, obrigada. Que exagero. Obrigado, Roberto. Fernando Horta, muito difícil surgirem notícias boas para os nossos amigos palestinos, mas você acha que talvez possamos ter boas notícias nesse caso específico? Não vamos ter boas notícias de forma nenhuma. O mundo ocidental fracassa fragorosamente em sustentar e defender as próprias liberdades que durante muito tempo foram utilizadas como a separação entre a civilização e a barbárie. Ao longo do século XX, nós vimos toda a retórica de direitos humanos ser colocada na condição de uma nova muralha, né? A muralha que separava os ocidentais civilizados de todo o restante do mundo que era incivilizado, e a partir daí foram construindo conceitos nessa situação toda. Eu acho que a população de Gaza não vai ter descanso nesse processo enquanto não houver uma organização ativa internacional que intervenha ali com o objetivo de trazer minimamente os direitos que todos nós consagramos ao longo do século XX. Eu só quero divergir aqui tanto do Tardelli quanto da Vanessa em 3 coisas que eu acho importante dizer, né? Todos os relatos que nos vêm de Gaza são aterradores, e quem acompanhou efetivamente os vídeos e todo o televisionamento dos bombardeios sabe do que se trata. É um material pictográfico brutal que faz qualquer um se dobrar sobre si mesmo. Mas não é diferente de todos os relatos que nós já tivemos de guerra desde sempre. Historiadores leem relatos nesse sentido desde a antiguidade, com brutalidades que passam e sobrepassam qualquer condição de entendimento humano. Então, aprendemos na história que uma brutalidade não pode ser motivo para uma outra brutalidade. E, portanto, nesse sentido, eu discordo veemente da Vanessa quando ela diz que o Estado de Israel precisa ser destruído. Não pode ser destruído, não tem como ser destruído. Israel é uma realidade histórica. Porque tem milhões de pessoas que lá vivem, que discordam efetivamente dessa condição de imposição de violência do Netanyahu, e trazer uma brutalidade para resolver outra, especialmente entendendo que alguns têm direito a ter situações históricas e outros não, eu acho que é um equívoco. O sionismo, ele tem uma parte brutal, sim, mas ele tem uma outra parte que é a base nacionalista de formação do próprio Estado de Israel. E todo historiador do século XX, todo historiador de história contemporânea sabe o mal que o nacionalismo traz. Seja ele o nacionalismo israelense, que leva o nome de sionismo, seja ele o nacionalismo brasileiro, que muitas vezes, inclusive nós da esquerda, achamos bonito, maravilhoso. Como o nacionalismo cubano, como o nacionalismo mexicano, todos eles trazem no seu bojo esse mesmo princípio de que a violência ela é em si possível de ser utilizada desde que a causa seja elevada. Só que essa causa elevada, no final das contas, nunca acontece. Então, como historiador, eu defendo que não é a destruição de um Estado que vai resolver o problema de outro. E quem acha que o único problema dos palestinos é Israel, não conhece a história dos palestinos, que já tiveram problemas sérios com jordanianos, com sírios, com egípcios e com outros grupos na região que não os aceitam e que eles também não aceitam. Há uma relação muito mais complicada do que simplesmente polarizar e dizer que todo o problema do Oriente Médio é Israel. Não é. Netanyahu é um monstro, o Estado de Israel precisa ser levado em conta e pagar o que aconteceu, mas culpar exclusivamente a partir daí, culpar Israel e a partir daí de decretar a sua necessidade de fim é um erro maior ainda do que fechar os olhos para o genocídio que nós estamos vendo acontecer. Obrigado, Fernando. Antes de terminar, eu quero ler aqui um comentário do Furtado, que ele pergunta se a Vanessa Martina Silva já esteve em Cuba, e eu vou
puxar a orelha da Vanessa um pouco, porque eu sei que a Vanessa já foi em quase todos os países da América Latina, menos no Chile. Né? Verdade. Então, mas ela conhece a América Latina inteira e também conhece Cuba, mas vou dar o espaço para a Vanessa responder o Furtado e falar mais o que ela quiser. Aí a respeito da sua experiência latino-americana. Furtado, querido, eu já estive em Cuba, mas não estava lá recentemente. Mas quero aproveitar a deixa desta pergunta, que eu poderia estar, mas não estava. A deixa desta pergunta porque eu vou para outro país onde nunca estive, e não é o Chile, realmente eu nunca estive no Chile. Eu estou com as malas quase prontas para ir para o Haiti. E, assim, é muito importante essa discussão que a gente está fazendo aqui sempre, né, de a questão palestina, o genocídio que está sendo televisionado, e discutir aí, né, a questão da legitimidade ou não da existência de um Estado sionista, como é a legitimidade ou não de um Estado nazista e etc. Mas é algo que a gente se esquece sendo latino-americanos e vivendo em um continente chamado América Latina, que é a questão dos haitianos. Então, o Haiti vive sob uma fortíssima intervenção dos Estados Unidos, que implanta e retira presidentes a seu bel prazer, encomenda a morte, etc., expropria recursos do povo haitiano o tempo todo, e vive, sim, um genocídio haitiano também, porque é um povo que está condenado à fome e à miséria, condenado, né? Não pode se levantar, é um povo impedido de se desenvolver, é um povo impedido de levar a sua soberania adiante. A primeira nação escravizada, a primeira e talvez a única nação escravizada a se insurgir e a derrotar o colonizador. E hoje é uma situação sem Estado, o país não tem eleições há 9 anos, a comunidade internacional é totalmente silente, não fala nada, e quando fala é para mandar tropas e não mandar ajuda efetiva. E nunca, nunca, nunca esse povo haitiano é escutado. Então, estarei lá, produzirei materiais, vídeos, tudo que for possível, e convoco aqui a audiência a acompanhar nas redes da TV Diálogos do Sul Global, ou no Instagram, né, Diálogos do Sul Global, acompanhar essa saga que será essa jornada pelo Haiti, que faz parte da missão de solidariedade da Alba Movimentos. Falaria mais, mas não posso. Então é isso, gente. Obrigada. Van, como você vai se comunicar por lá? Só responder isso. É muito difícil, não tem internet. Eu sempre vou para lugares onde não tem internet. Mas, quando voltar, eu trarei os registros, trarei todo esse conteúdo e publicarei após, né, a viagem. Obrigado, Vanessa. Eu vou falar para o Boric cortar a internet do Chile, assim você vai para lá algum dia. Perfeito. Mas acompanhe aí, então, o Diálogos Global, que em breve teremos mais um excelente trabalho, sempre com o brilhantíssimo aí da Vanessa, sobre o Haiti, que, como ela falou, é realmente uma realidade que nós precisamos conhecer muito. Mas com esse comentário, nós chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Hoje nós conversamos com o Fernando Horta, com a Vanessa Martina Silva e com o Roberto Tardelli. Muito obrigado aos três, muito obrigado também ao Zé Igor, fazendo mais um excelente trabalho na produção. E muito obrigado a vocês que nos assistiram. Boa noite a todos e até o próximo programa. Beijo a todos. Bye, bye.